Salvem meus queridos colecionadores! Um episódio de hoje dedicado ao mercado de coleção de plantas. Um pedido que veio aí do Gonçalo, um português que mora na Noruega, e ele trouxe a referência deste episódio aqui bastante interessante sobre o mercado de coleção de plantas mundial, com base referencial aí de Indonésia, China, Tailândia. É um ponto de referência bastante interessante e importante, relevante para nós colecionadores de plantas. E aí que, atendendo em partes os pedidos do Gonçalo, eu não vou abranger todos os temas que você trouxe, mas vou trazer um olhar a respeito da ideia de coleção de uma maneira um pouco mais abrangente, que acaba se replicando em diversos mercados de coleção. Eu trouxe aqui este almanaque ilustrado, super bem encadernado, capa dura, colorida e lacrada, acima de tudo, de um gibi, de uma edição especial do Tio Patinhas, a saga do Tio Patinhas, produzida, criada especificamente por um desenhista, por um criador específico. E aí eu pergunto a vocês, colecionador de plantas, o que este gibi aqui, uma edição específica, exclusiva da saga do Tio Patinhas, muito bem encadernada, capa dura, colorida e, acima de tudo, lacrada, tem a ver com o nosso rolê de coleção de plantas. Você que é novo colecionador, e eu prometi nesse final de ano trazer conteúdos mais dedicados a você, eu te pergunto, o que tem a ver? Você consegue imaginar? Antes então de falar de Tio Patinhas, a relação direta que existe deste cara aqui, deste exato objeto colecionável com o rolê de coleção de plantas, eu tenho novidades a informar a vocês. Bom, quem me conhece há um tempo, quem tem contato comigo mais direto, de vida pessoal, sabe que historicamente eu estou sempre inventando alguma coisa diferente. Não quer dizer que todas as coisas deem certo e não quer dizer que todas as coisas saciem a minha vontade, o meu desejo pela novidade. A primeira novidade aconteceu meio que de maneira incidental. Eu nem tinha expectativa que fosse acontecer tão cedo, ou até mesmo que fosse acontecer, que é essa transição desta casa para uma nova casa do zero. E eu já trouxe esse assunto em um dos episódios aí recentes. Tem pessoas mais próximas, amigos do rolê, querendo entender o que é isso, o que é essa mudança, para onde que eu vou. Eu estou falando resumidamente aí para a turma, porque eu quero fazer uma divulgação geral aí para todos nós ao mesmo tempo. É uma casa nova, na verdade ela não é nova na minha vida, ela já esteve presente por longos anos na minha vida, só que eu era um outro Flávio, no caso, nem Fly, eu era um outro Flávio. Flávio criança, Flávio adolescente, e de repente surgiu essa oportunidade, embora aberto a essa oportunidade, eu nem estava pensando a respeito, e de repente, e eu vou contar em mais detalhes sobre essa transição, sobre o novo espaço, sobre os ideais e objetivos nessa nova casa, como Fly, aí sim, como o cara aí dos Anturions, dos híbridos e tal, a partir de próprias filmagens que eu vou realizar desde o zero, desde o princípio, quando eu começar a me movimentar e pensar a respeito disso em 2025, tá, gente? Estamos chegando aí ao final do ano, muita gente aí deve estar sobrecarregada, cansada, precisando vivenciar a passagem aí, mesmo que simbólica, mas que mexe bastante com a gente, ou com grande parte de nós. A gente sente a virada, a transição de ano como algo importante, marcante, no sentido de inovação, de renovação e etc. Mesmo que alguns de nós continuemos aí na função de trabalho quase que direto, sem parar. E a segunda novidade tem a ver com o texto aí ao final do episódio anterior. Eu tenho falado aí muito para vocês sobre essa obrigação, essa função que os algoritmos do YouTube, até mesmo do Instagram, mas eu vejo mais o YouTube provocando essa obrigação de manter conteúdo constante.
É algo que vem se tornando uma pedrinha no meu sapato há mais de um ano. E sem tomar medidas precipitadas, impulsivas, emocionais apenas, porque vontade eu já tive de abandonar essa rigidez algorítmica do YouTube, e não vocês, obviamente, eu venho chegando à conclusão que o quê? Hoje, depois de 6 anos assumidos como colecionador de plantas, desde 2018, quase 7 anos já, e depois de 4 anos de YouTube, indo para o 5º ano, muito próximo aí, não faz mais sentido hoje o Fly, do jeito que ele é, do jeito que vocês o entendem, do jeito que ele foi trilhando o seu caminho no rolê das plantas como profissional, como criador de conteúdo digital, ficar nessa função, nessa obrigação algorítmica de conteúdo 3 vezes por semana. Eu cheguei num ponto hoje, como criador de conteúdo digital, como Fly, com sentidos que eu represento hoje para o rolê, eu fico com essa sensação que eu estou nessa função obrigatória de ficar 3 vezes por semana postando conteúdo, não por vocês que curtem meu trabalho cada vez mais especializado, né? E sim que eu estou na função por causa do algoritmo. Mas aí eu penso, tá valendo a pena? Vale a pena totalmente eu levar meus conteúdos no estilo que vocês conhecem. Eu acho que é isso, o jeito de falar de planta do Fly é muito específico, né? Vale a pena muito, com certeza, para sempre, o tempo que eu estiver trabalhando neste rolê. Vale a pena eu levar esse conteúdo para vocês. Agora, no ritmo que o YouTube me exige, não vale a pena. Não vale a pena mais, gente. Não faz mais sentido esse tipo de situação. Priorizar conteúdo qualificado com o meu estilo é total plausível. E isso vai continuar. Agora, nessa obrigatoriedade de volume de tempo por vídeo, o YouTube hoje, no rolê das plantas, me exige fazer conteúdo de 40 minutos sempre, porque senão o alcance vai ser inferior. E eu tenho certeza, com bastante segurança, por reconhecer vocês, já são anos aí que a gente se fala, que a gente troca ideia, que a gente interage, que vocês não vão se importar em ter conteúdos mais espaçados, mantendo o padrão Fly de conteúdo, e isso implica em diversos conceitos e práticas bem específicas com estilo Fly de produzir. Então você que me segue com bastante frequência ou com alguma frequência não vai se importar, tenho certeza que não vai se importar de eu realizar conteúdos com periodicidade, mas não na frequência ditada, ordenada pelo YouTube. Tá certo? Em termos de ganhos assim, já faz um tempinho que está bem aquém, são trocos aí que se somam e tá tudo bem, não estou desvalorizando esse ganho, na somatória é bacana, mas o peso, que inclusive gera aí problemas emocionais, transtornos, burnouts de influencers de diversas áreas, essa obrigatoriedade, essa rotina não vale mais a pena, tá certo? Eu já falei no episódio anterior, ao final do episódio anterior, que eu não quero ficar na função de views, de ficar buscando mais e mais views, porque meu escopo, meu foco mudou totalmente e caminha contra a volume de pessoas me acompanhando. Também não estou preocupado de ficar subindo, upando o número de inscrição, de inscritos no canal nessa proporção de views. Então, vamos focar nos conteúdos de qualidade, ou melhor, para não parecer arrogante, nos conteúdos que o Fly cria para vocês, produz, edita e apresenta a vocês. O que vocês acham? Então é exatamente isso que vai acontecer a partir desta exata semana. Este exato episódio aqui vai para o ar na sexta-feira, dia 29 de novembro de 2024. E a partir de agora, então, vou trazer conteúdo periódico para vocês. Queridos membros, continuem. Virá conteúdo periódico. Talvez episódios até mais longos, porque não vai mais cumprir a obrigatoriedade de volume do YouTube, e sim a espontaneidade, os insights, a vontade de gerar conteúdo qualificado, ou melhor,
conteúdo com jeito fly para vocês. Então, como vai ficar mais espontâneo e natural, vai ter conteúdo aí que pode chegar a 1 hora, sei lá. Este conteúdo mesmo, talvez que bem longo, porque eu já estou nesse clima, estou aceitando acima de tudo sair do modelão obrigatório de views, de algoritmo, priorizando totalmente o que vocês gostam, que é o meu conteúdo, mas de uma maneira mais leve, mais suave, menos obrigatória. Não dá. São 5 anos, 4 anos, nada, estou próximo aos 50 anos e, para falar a verdade, isso não tem a ver com idade. Como eu comentei, uma população representativa de criadores de conteúdo digital, em média na faixa dos 30 anos, eles estão aí com burnout e eles estão também partindo para essas práticas aqui. Mas eu sinto que eu já curti aí essa fase de corresponder a algoritmos, corresponder ao YouTube, que é o Google. E agora, nesse momento, 6 anos depois de colecionador, 5 anos se aproximando de jardineiros urbanos e fly, cabe trabalhar desse jeito e de uma maneira que eu vou priorizar exclusivamente o prazer da criação de conteúdo a vocês, tá legal? Bom, textão de começo de episódio, mas você que quer entender um pouco dos bastidores, da sensação que é trabalhar em função de algoritmo, é mais ou menos por aí o meu relato. Tem gente que encara, tem gente que está lá assiduamente cumprindo essa função de quantidade, volume de conteúdo, periodicidade, e tá tudo bem, palmas, o cara tá na área, o cara tá feliz, o cara tá na pegada, eu estou saindo dela. E me permito porque eu sinto bastante segurança e bastante tranquilidade de saber que eu vou manter meu compromisso com vocês, principalmente os membros do Fly Channel. Inclusive, dezembro agora, 2 sorteios acumulados, novembro e dezembro, por causa das questões aí que eu lancei lá na comunidade, tá certo? Bora falar de Tio Patinhas então, o tema da vez, tema do episódio hoje. Já foi um grande tema, mas agora um segundo. Inspirado então neste episódio aqui, inspirado pela solicitação do Gonçalo, português que mora na Noruega, membro do Fly Channel inclusive. Muito obrigado, Gonçalo. Vamos falar um pouquinho dos meus pontos de vista em relação ao mercado de coleção de uma maneira geral. E para isso eu trouxe este carinha aqui, a saga do Tio Patinhas. Isso aqui foi um presente, um belo presente, dá para dizer aqui, com uma linguagem não do rolê da coleção dos quadrinhos, que é um compilado, uma edição especial aqui do Tio Patinhas, criado e produzido por um determinado cartunista, desenhista, tá? Esse é um lado bacana também lá dos Estados Unidos. Não é só a Disney que é famosa, não é só a Marvel que é famosa, não é só a DC Comics que é famosa, e também as produtoras de mangá lá no Japão. Famosos também são os artistas envolvidos aos desenhos e às histórias específicas, como acontecem aqui nesta obra, edição especial, capa dura, colorida, a saga do Tio Patinhas. Ganhei de presente de aniversário do meu irmão, que coleciona gibis. Meu irmão é colecionador de gibi há mais ou menos 2 ou 3 anos. Aí ele chegou pra mim assim: pô, Flá, sabia que esse carinha aqui, que na época eu paguei 30 conto? Hahaha. Sabe quanto tá custando agora? Falei, quanto? R$500. Plantinha de coleção, né? R$500. Tá, qual foi o fenômeno do seu rolê específico de coleção para esse carinha aqui passar a custar R$500? Olha só, o desenhista, não vou me recordar o nome agora, o desenhista específico que criou a saga do Tio Patinhas e que por ocasião compilou, autorizou a compilação nesse especial, capa dura, colorido, ele chegou lá pra Disney e falou: ó, não quero mais lançar, reproduzir por um tempo este cara aqui. Provavelmente em pontos contratuais, os desenhistas da Disney, da Marvel, da DC Comics, dos mangás lá no Japão, eles têm certa autonomia de decisão em relação à impressão ou não de novas edições.
Vai vendo o nível de profissionalismo. É muito legal pensar que a Marvel dá uma certa autonomia para determinados artistas. E aí, beleza, a Disney chegou, falou, é do seu direito, está em contrato, não faremos. Imediatamente depois, quando foi noticiado neste pequeno mundo dos colecionadores de gibis, que a bem da verdade é até maior que dos colecionadores de plantas, esta obra aqui passou de R$30 para R$500 instantaneamente. Hoje é o valor deste produto. Se por acaso eu quisesse vendê-lo, tá faltando um troco aqui, estou precisando de uma graninha extra, colocaria no Mercado Livre ou até mesmo passaria para o meu irmão. Obviamente queria chateá-lo, talvez, essa situação, mas supondo que não chateasse, passaria para ele e ele mesmo teria os contatos das pessoas certas desse pequeno cosmo, desse pequeno mundo que é o rolê de coleção dos gibis. Agora vamos lá. Você, colecionador de plantas, que está de olho aqui, neste momento, nessa informação, nesta tela, e não faz parte, em absoluto, do rolê de coleção dos gibis. Se oferecesse para você a R$500, o que você faria? Né? Você fala, não faz sentido gastar R$500 num gibi. Legal, capa dura, colorida, bem produzida, bem encadernada, mas não faz sentido nenhum. Pagaria talvez aí, pela qualidade, no máximo uns 100 conto. 500 pau? Pois é, meus queridos. Entenda o seguinte, no microcosmo, nesse pequeno mundo, neste gueto, nesta comunidade, neste grupo dos colecionadores de gibis, mundo afora, o sentido de valores, sejam valores de desejo ou valores de preço, eles são particularizados. Todos entendem esses conceitos, eles estão comprando a R$500 um gibi desse hoje, porque não se sabe mais quando o grande artista específico e criador dessa coletânea, a saga do Tio Patinhas, vai autorizar de novo as impressões e novas edições. Eu achei muito bacana o Gonçalo trazer para mim aquele episódio. Eu achei muito bacana o episódio, o conteúdo do episódio. E outro ponto técnico interessante, as AIs, as inteligências artificiais, já estão traduzindo na linguagem local e ficou muito interessante. A única parte engraçada é que às vezes uma frase em indonésio, no caso, é curtinha e significa um texto maior em português. Aí na hora que o cara fala aquele trecho que é curtinho, para encaixar aquele texto maior em português, de repente o cara acelera, então blá. Mas voltando aqui, com base nesse vídeo, o Gonçalo me trouxe esse tema, me pediu lá subtemas específicos, mas o que eu quero trazer aqui para complementar, inclusive aquele episódio, ele foi bastante técnico, falou de uma pirâmide que eu vislumbro e eu desenhei em 2022, ao final de 2022, para o Brasil, e passei a aplicar no primeiro trimestre de 2023 para o meu parceiro à época, e agora estou aplicando com o meu parceiro atual. Eu já vou levantar a questão para o Gonçalo. A gente está falando de coleção e ele falou, não tem algum jeito, se é que eu entendi bem, tá, Gonçalo? Me corrija se eu estiver errado. Mas não tem algum jeito de você colocar o ser bonito como principal ponto de interesse para que as pessoas comprem plantas de coleção? E aí, vamos fazer essa analogia com o rolê do Tio Patinhas aqui. As pessoas não necessariamente compram esse gibi por ser bonito. Ele é bonito, colorido, tintas especiais aqui em tons de dourado, no texto A Saga do Tio Patinhas, capa dura, embalado, ou seja, até mais caro do que R$500, dependendo do meu esforço aí consigo até vender por mais. As coleções, sejam quais forem elas, todos os tipos de coleção, elas agregam um punhado de valores e sentimentos e percepções humanas, Homo sapiens, remetendo a Yuval Noah Harari, e é a equalização desses valores todos
que fazem e que dão sentido ao contexto de coleção. Beleza é somente um aspecto e é um aspecto frágil porque ele é subjetivo. Eu já trouxe algumas vezes a vocês aqui e profissionais de design estudam a ciência por trás dessa relação com a estética, do homem com a estética. Existe um senso comum estético. Vamos trazer aqui para o rolê da coleção das Aráceas e mais especificamente dos Anthuriums. Os Anthuriums do grupo cordato, aveludado e com nervuras expressivas, tal qual aqui o Anthurium sp NOV Darien, vulgo Anthurium af Bessie. Inclusive eu queria fazer o meu sonho dessa espécie. Olha aí, um próximo episódio sem comprometimento com os algoritmos, mas com total comprometimento com vocês. Esse cara aqui tem muita história para contar, principalmente por causa da região original de localização, Darien, uma areazinha lá do Panamá, bastante cheio de história. O senso comum vai dizer que esse padrão estético cordato, aveludado e com nervuras expressivas é bonito. Quem é o senso comum? É até menos o colecionador. O senso comum é a esposa do colecionador, é a avó do colecionador, é a tia do colecionador, é a sogra do colecionador, é o pai, a mãe, o vizinho, o primo, o parente. Porque são pessoas que não fazem parte do rolê da coleção e, por consequência, não estão sendo bombardeadas diariamente, principalmente pelo Instagram, com as referências, no caso estéticas, das plantas mais bacanas de hoje, por exemplo. Então o cara não tem repertório de colecionador, não tem um vocabulário, não tem o conhecimento, não tem as referências. O senso comum desse cara vai achar, numa média, vai achar bacana, numa média para mais. Agora pergunta para o meu irmão, que faz parte aqui de um contexto cultural de coleção, de um outro universo de coleção. Pergunta para ele se ele acharia de imediato o Anthurium veitchi, o Philodendron joepi, ou até mesmo um Dark and Velvet, como o Anthurium papililaminum, bonito. A minha mãe, que tem uma certa frequência aqui em casa e gosta de planta, de todas as vezes que ela passou aqui no balcão, ela destacou, chamou a atenção dela algum cordato aveludado e com nervuras expressivas. Ela nunca comentou de algum papililamino específico, a não ser do Hue, que tem exatamente as cores aqui. Essa relação de matiz de cores nas nervuras centrais na lâmina foliar em expansão. Ela achou muito interessante essa intensidade de cores no centro das nervuras, em contraste com uma lâmina foliar muito escura, mais escura até do que um Anthurium papililaminum típico. Então vejam só, meus queridos colecionadores, ser colecionador de planta é fazer parte de uma comunidade cujos sentidos de valores são totalmente específicos ao próprio rolê, à própria dimensão. É como se fosse uma dimensão paralela. Festejações de final de ano, celebração de final de ano, aí 25 anos de formados da minha turma lá de 1999 da ESPM. Nos encontramos aí recentemente e revivemos aí 360 graus diversas situações à época. Se eu levasse na mão bonitinho uma estufinha com duas seedlings do Anthurium álgebra, por exemplo, e chegasse lá, olha aqui, R$380, quem quer? Imaginem a reação dessas pessoas que não fazem parte dessa dimensão. No mínimo, eles iam achar que eu estava sob as influências dos produtos que à época da faculdade a gente consumia. Mesma coisa, o gibi. Você que não faz parte em nada do rolê da coleção de gibis, você desembolsaria R$500 e, lacrado assim, R$600 por esta edição especial da saga do Tio Patinhas? Consequentemente, só com esses exemplos já dá para entender que só a beleza, só o fator estético de uma planta não segura a cultura toda que preenche
essa dimensão paralela que é o universo de coleção. Coleção de plantas, coleção de gibis, coleção de bolsas, coleção de moedas, estátuas, obra de arte, carros. Um ponto que muita gente, não muita gente, mas que alguns players do rolê critica como ponto fraco do mercado de coleção de plantas é o fato de existir a propagação. Porque chega uma hora que o colecionador vai propagar, vai vender informalmente ou vai trocar, e no final este movimento acaba desvalorizando aquela planta que originalmente o produtor teve todo o trabalho, a reputação, o poder de venda e de preço na mão, centralizado a ele, e etc, etc, etc. Eu, há longo tempo, acho isso uma bobagem, porque, mais uma vez, porque nesta comunidade os valores que fazem uma planta ou um gibi se tornar desejado e supostamente com preços mais elevados, não é apenas o fator preço, não é apenas o fator beleza. Existem mais fatores aí embutidos nesta dimensão paralela. São valores e não preço, conjunto de valores. E aí então o player reclama porque propaga, isso desvaloriza e não sei o quê. Mesma coisa do gibi, gente, não é algo circunstancial ao rolê das plantas. Aí um belo dia, daqui 2 meses, o artista, criador desta saga, chega e fala, não, tudo bem, troca uma ideia lá com o contato da Disney, um diretor e tudo mais, estão lá tomando o seu esquinho, e aí num papo super leve e tal, o diretor convence a ele republicar. Automaticamente, na produção em série, esse gibi, que agora custa R$500, na hora que o artista lançar no Instagram, vamos reproduzir, imprimir uma série aí de 10.000 unidades da saga. Automaticamente esse carinha deixa de custar R$500. E isso para mostrar que o fator reprodutibilidade, a reprodução, não é prerrogativa para achar que a própria reprodução é um problema. Que mais? Falamos de 2 valores, beleza, estética e preço. Você que de alguma maneira trabalha para o rolê das plantas, eu recomendo com muita força que você assista este episódio. Assista 1, 2, 3, 10 vezes para tentar entender ao máximo o que o Sean está tentando nos dizer. Como eu falei, este insight sobre pirâmide e construção de pirâmide em relação a público, a tipo de planta, eu tive ao final de 2022 e mostrei aí a evidências, mostrei para parceiros e amigos, tá certo? De uma maneira bastante democrática, muito bacana mesmo. O Sean contou aí partes essenciais, partes não, ele contou na totalidade aí o que é essencial para que um negócio relacionado à coleção de plantas tenha o maior sucesso possível. Para mim, todos os segredos estão resumidos neste episódio dedicado aí a essas pirâmides com seus formatos variados e que igualmente fazem muito sentido. Nem tudo que ele fala eu concordo, nem todas as prioridades que ele dá eu entendo como prioridade, enfim. Mas essencialmente este episódio, que também está aqui na descrição do vídeo, é muito bacana e eu espero que realmente todo mundo que trabalhe para o rolê das plantas tente entender, tente interpretar sem viés exatamente o que ele está passando para nós. E uma vez compreendidas as estruturas organizacionais que o Sean demonstra lá, e uma vez também adaptada essa estrutura de uma maneira clara, realística e não egóica, mas realística, de como o público colecionador brasileiro trabalha, por fim, o que realmente vai fazer a diferença não é nem entender e não é nem adaptar teoricamente o modelo das pirâmides para o público colecionador brasileiro. O que vai fazer realmente a diferença é saber executar. Bem ou mal, isso não é uma crítica,
Isso é uma realidade de cenário que há seus prós e contras, pontos fortes e fracos. A bem da verdade é que nosso mercado aqui, se tiver uma pirâmide, ela está cheia de buraco. Ela não está totalmente construída. As partes que esforçosamente estão tentando se manter, ao invés de enxergar o todo, elas têm uma tendência a querer se destruir, né? E certamente, enfim, tem muito a ver com a mentalidade, tem muito a ver com a cultura e tem muito a ver com como as coisas eram até o Instagram, até as redes sociais, Urban Jungle e pandemia, antes dessas próprias acontecerem. Então, a questão não é somente qual que é a próxima tendência, a próxima trend, partindo do pressuposto, como o Sean colocou, que as aráceas ainda são os carros-chefes. Esse vídeo aí, em relação ao meu episódio aqui, tem aí 3 ou 4 dias de publicação. É um conteúdo bem atualizado, bem contemporâneo e bem realístico do meu ponto de vista. De repente antever, ter uma clarividência e descobrir qual que vai ser a próxima família da vez e tentar antecipar é relativamente simples e fácil. Basta ser atento e empático aos movimentos do digital. O digital é muito rápido e assim o digital traz para a gente muito rapidamente o que começa a borbulhar. O grande ponto no final das contas é que se essa nossa pirâmide no Brasil não estiver totalmente construída e for toda fragmentada e além disso as partes que são construídas tentam se destruir, dificilmente esse mercado vai se livrar de altos e baixos mais penosos, né? E eu nem estou falando que de repente o modelo estadunidense é melhor do que o indonésio, que é melhor do que o chinês, que de repente é melhor que o tailandês. Assistam esse vídeo que vocês vão entender o que estou falando. Estou basicamente dizendo que a nossa pirâmide não está pronta, que a nossa pirâmide tem buracos e para dificultar mais um pouco, quem ocupa espaços nessa pirâmide tenta se derrubar em algum nível. E foi assim, meus queridos colecionadores. Gonçalo, muito obrigado aí pela sugestão de tema. Não trouxe os detalhes que você gostaria, mas deixei lá meus textos de comentário a respeito dos pontos que você queria entender um pouco melhor, a minha visão, lá no grupo Anturium Brasil. Destaquei o post porque eu acho que é muito relevante para todo mundo que tenta ou quer ou vai trabalhar nesse mercado de coleção de plantas. Me refiro ao mercado de coleção de plantas, tá? Não é o mercado geral das plantas. E seguimos então com o meu Tio Patinhas a preço de planta de coleção, que até ontem custava R$30 e a partir de uma divulgação pública passou a custar R$500 no mínimo, e a medição lacrada aqui deu tirar no mínimo aí uns 600 contos, tá legal? Vou ficando por aqui então, sem mais a periodicidade que vocês conhecem, mas com alguma frequência, e quando eu aparecer, pode ter certeza que vai ser um conteúdo realizado com muita vontade e prazer, como este aqui e como serão os próximos a partir de agora, tá legal? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Valeu! Você que é novo colecionador, seja muito bem-vindo. Bem-vindo ao Fly Channel. Aproveite aí do meu conteúdo. Estou dedicando temas direcionados a você, novo colecionador, até final de dezembro, mais ou menos, nessas férias iniciais, nesse novo modelo aí de produção de conteúdo sem comprometimento com algoritmos, tá certo? Esse rolê de coleção de plantas é fascinante. E além das nuances que eu trouxe no episódio, muitas outras nuances existem, pertencem ao rolê, relacionadas às espécies, às variedades e ao cultivo. Valeu!